formato de nariz que varia de raça, de uma espécie para outra. Mas a ideia do nariz é ser conduzir o ar, né? E essa condução vai levar também a um aquecimento ou resfriamento desse ar, além de filtrar. Então, ele já vai capturando partículas grosseiras, né, de pó, sujidades, e vai sendo retido ali, primeiro pelos pelos ali no início da narina, depois pela própria mucosa, né? E essa mucosa é a parte interna de tubulações, de cavidades. Tudo no corpo ele tem um revestimento. Então a gente tem a pele que reveste externamente o corpo, né? E internamente nas cavidades a gente tem mucosa. Então a gente tem mucosa cavidade oral, mucosa aqui, ó, na região da conjuntiva. A conjuntiva aqui no olho nada mais é do que mucosa. Toda tubulação de digestório, né? Tubulação de respiratório tem mucosa. Os espaços que a gente tem aqui de ar paralelos ao nariz, a gente chama de seios paranasais, também tem mucosa. Enfim, ela reveste as tubulações internamente e cavidades. E aí eu quero que vocês comecem a pensar que olha, a mesma espécie, né? A gente tem animais com um focinho mais comprido e outros mais achatados. Então, este animal que tem um focinho mais achatado, né? A área de filtragem, de aquecimento e resfriamento, tudo isso que eu falei que é a função de nariz, né? Ela fica comprometida. Rhinus significa nariz. E sinus vem de seios, os seios paranasais. Então, ite é inflamação. Uma rinite é uma inflamação dessa região de nariz. Quando a inflamação sobe para os seios paralelos ao nariz, a gente tem sinusite. Aí a mucosa que está dentro desses seios paralelos ao nariz começa a secretar muito muco, na tentativa de eliminar o que está irritando, faz com que ela produza mais secreção, sempre na ideia de eliminar. O problema é que, às vezes, a produção é tão grande de secreção, ela vai escorrer pelo nariz ou ela vai escorrer pela garganta. Então, eu quero que vocês comecem a analisar esses desenhos de nariz, né, e interpretar se esse animal vai ter pode vir a ter problemas respiratórios. Então, a gente tem, em sistema respiratório, a zona condutora de ar e a gente tem uma área também que a gente chama de troca gasosa. A troca gasosa vai acontecer lá no pulmão. Agora, para conduzir o ar, a gente vai ter nariz, né? Primeiramente, a abertura é a narina, depois ele segue pelo nariz. Dentro desse nariz, a gente tem ossos turbinados que a gente chama de conchas, né? Vocês tentaram entender por que faz tanta volta aquelas conchas? Vocês pensaram nisso? Parece uma borboleta, né? Acho linda as conchas. A do suíno, então, é lindíssima. Por que tanta volta? Poderia ser só um túnel, um tubo simples, o ar passava ali, que é o que acontece, né? Que aí vocês imaginam o nariz como esse túnel de passagem de ar. Ele pode passar mais rápido, mais devagar. Agora, para que tanta volta nas conchas? Aqui, ó, concha nasal dorsal, concha nasal ventral. A gente tem a concha média e a concha etimoidal. Ela é toda tortinha. O ar entra desse nariz, entre aqui a concha ventral e o assoalho do nariz. O assoalho do nariz, gente, é o osso do palato. Esse ar que entra aqui pela concha ventral e o assoalho, olha onde que ele vai cair? Na região de coano. Então, essa região é o final da cavidade nasal. Ela vai entrar aqui na garganta, que a gente chama de faringe. Se o ar entrar aqui pela concha dorsal, ele já vem direto aqui, concha etimoidal. Por que esse tanto de volta? Ó, ele dá uma volta aqui, depois ele dá outra volta aqui, ó.
Essa aqui tudo é concha ventral, e aqui em cima a concha dorsal. Para que esse de volta, gente? Poderia ser só um buraco mesmo, né? E o ar passava, ser mais rápido, né? Qual a função de ter esse tanto de curva? Quanto mais curva tem, olha, alguém falou, resfriar o ar. Pode ser aquecer também, né? Tanto faz, depende de onde a gente está. Como aqui é muito quente, a ideia é resfriar, né? Mas se a gente tivesse num local muito frio, né? Aí já seria, ó, alguém falou filtrar. Sim, a ideia para fazer resfriar, para filtrar, para aquecer, precisa demorar um pouco mais de tempo. Então, você cria obstáculos. As conchas, elas fazem essas curvas na tentativa de aumentar a superfície de contato com o ar, a troca de ar, talvez você queira estar falando, Lorena, troca de ar com a respiração. Ah, troca de calor, tá. É tudo bem, porque aqui é só zona condutora. A parte de absorver gás ou eliminar gases é na zona respiratória. Isso é lá a nível de alvéolo dentro do pulmão. Aqui eu só estou falando de zona que conduz esse ar. E, paralelamente, aquece, esfria, filtra. Então, a ideia das conchas, da cavidade nasal e desses seios paralelos ao nariz é aumentar a superfície de contato com a mucosa. Porque é a mucosa que vai fazer essa troca, a troca de calor, da umidade, se o ar está muito seco, igual agora, né? Um período muito seco. Ela vai umedecendo, né, esse ar. Ela vai produzindo mais secreção. E então é importante ter esse tanto de curva. O problema é que na produção, né, principalmente animais que vivem em confinamento, que muitos de vocês vão acabar trabalhando com animais confinados, predispõe mais à contaminação. E aí alguns micro-organismos têm predileção pela via respiratória. Vamos pensar aqui num grande vilão em granja de suíno, é a pasteurela. A pasteurela vive do trato respiratório e é um pavor, porque elas chegam aqui nessas conchas e fazem um estrago, essa bactéria, sabe? Agora, imagina controlar uma bactéria que é transmitida pelo ar. É que nem nós aqui com o coronavírus, né? Esse conflito, a gente usando máscara e tal, né? Os animais estão confinados, a gente não tem como usar essa técnica. Então, a maior prevenção que tem, desculpa, maior tratamento tem, nem tratamento, né? Medida, melhor medida que tem de manejo é a profilaxia. Ser profilático é o quê? Evitar que contamine. Então, as granjas têm várias técnicas, né, de higienização de roupa, do sapato. Se você for numa granja que ela é livre de doença, existem algumas, a pessoa vai entrar, o técnico vai entrar, ele tem que ter um período de quarentena. Ele não pode entrar numa granja e, tipo, no mesmo dia ou no outro dia entrar nessa granja que é livre de doenças. Não, ele tem que aguardar um período de quarentena para poder entrar, olha para vocês verem, para ele não transportar nenhum agente no corpo dele, na vestimenta, dentro da granja. Então tem toda a questão também de proteção do meio, quebra do vento, enfim, vocês vão estudar isso lá para frente, para evitar que esses micro-organismos entrem na granja, que depois que entrou vai fazer um estrago. Quando você pega casos desse exemplo que eu estou dando, que é de pasteurela, eles vão lá e atacam essas conchas e fica tudo torto. Aí causa o que a gente chama de desvio. Tem desvio de septo nasal, essa cartilagem que fica aí no centro, né? Ela divide a narina direita o nariz direito do nariz esquerdo, consequentemente a narina. A narina é só a entrada, né, do nariz. E agora imagine isso aí tudo torto. Piora mais ainda a situação, porque
ele já é espiralado. Agora, tendo curvas mais irregulares, aí sim leva ao entupimento. E este é o problema, né? Porque causa uma pressão muito grande. Existem também parasitas que têm predileção pela região do nariz. Acontece em criação de ovinos. Eu esqueci o nome da larva, mas ela vive dentro e vai, vamos falar assim, ela deforma a cartilagem que compõe a concha. Aqui, olha o tamanho que é a cavidade nasal, esse aqui é de um bovino e aqui de um equino, né? E abaixo nós temos a cavidade oral. Os dois túneis, tanto da cavidade nasal como da oral, vão se encontrar no que a gente chama de faringe. Aqui eu estou desenhando esses seios que são paralelos ao nariz, são caixas mesmo, né, espaços aéreos para deixar esse crânio mais leve. Eles são revestidos por mucosa, né, e tem uma função, além dessas que a gente falou do nariz, de filtragem, de mudança de temperatura, também serve como caixas de ressonância do som. Elas são caixas amplificadoras. A voz vai vir lá das cordas vocais da laringe, né? Ela é emitida, sai pela garganta, que é a faringe, e aí ela entra no nariz. Quando ela entra no nariz, ela vai para esses seios paranasais e amplifica a altura desse som. É como se fosse mesmo a caixa de som do aparelho, né, que a gente tem em casa. Então, aí, aquela voz, ela sai com um tom mais alto, por causa dessas caixas de ressonância. Então, tem animais que têm uma super caixa de ressonância, geralmente os machos alfa, né, que eles ficam entonando, né, fica chamando o rebanho, enfim, né, eles têm uma entonação mais alta, né? Eu trouxe da ave que ela tem um fator interessante, porque é aberto, sabe a região do palato que eu falei? Que ele é o teto da cavidade oral e o assoalho da cavidade nasal. Nas aves, a gente tem a fenda palatina, ela não soldou ainda, ela fica aberta. Né? Nos mamíferos, ela está fechada, ela solda e fica uma placa, né? Uma placa única do palato direito com o palato esquerdo, tem uma solda. Isso no período lá da gestação. Então, ele já nasce com as duas placas do palato direito e palato esquerdo soldadas no meio. Nariz também não jeito, né? A gente tem nariz direito e nariz esquerdo, então ele solda aqui é o centro. Lábio também, você tem o lábio direito e o lábio esquerdo, ele solda aqui nessa região do filtro, que a gente chama, né? Nos animais ele é mais definido, o filtro, do que aqui na gente, essa curvinha aqui. Então a gente tem esse princípio da antimeria, né? O antímero direito e o antímero esquerdo se juntam, agora na ave ele fica aberto. Ele tem, não totalmente, né, mas uma parte aqui da cavidade nasal, ela comunica com a cavidade oral. Olha a região da coana ou do coano, né? É o final do nariz, tem essa abertura por onde o que entrou pela narina, a narina nas aves a gente chama de opérculo, é só esse buraquinho, né? Ela não tem uma projeção, né, igual nos mamíferos que a gente viu no outro slide. Aí esse ar entra aqui pelo opérculo, já cai na cavidade nasal e depois vem aqui para essa coana. Lá dentro da cavidade nasal das aves também tem as suas conchas. Aqui chama concha rostral, né? Nos mamíferos a gente estava estudando como concha ventral. Aí você tem concha média aqui nas aves é maior, e a concha caudal. Essa imagem desse corte sagital da cabeça de um cachorro, ela é bem didática. Quero que vocês prestem atenção aqui comigo. Narina, né? Eu tenho aqui o osso
o osso que está prendendo o dente incisivo, ó, incisivo superior, incisivo inferior. Então, tem o osso incisivo. E aqui, ó, osso do palato. A gente estava discutindo agora. Osso do palato. Esta região a gente chama de palato duro, porque ela tem um osso sustentando. E aí eu tenho mucosa. Mucosa oral, em contato aqui com a boca. E em cima eu tenho mucosa nasal. Quando esse osso termina o osso, vem aqui uma parte mole, que é músculo, que são membranas, a gente chama de palato mole. O palato mole é quando a gente abre o nosso bocão lá, não fica pendurado assim a úvula. Aquilo é uma parte do palato mole. Aí aqui nessa imagem você vê essa parte aqui é o palato mole. Ele é muito importante aqui no processo, tanto quando vai engolir, né, de deglutição, porque imagina, o alimento está aqui dentro da boca. Aí o alimento tem que passar aqui e vir para o esôfago. Aqui é esôfago. Já o ar entra pela narina. Aí ele vai seguir. Se ele entrar aqui pela concha ventral, ele vai ser jogado aqui direto para coana. Coana, o finalzinho do nariz, não é isso? Aí ele cai aqui na garganta. Ó, e vai entrar na laringe e depois segue para a traqueia. Esta região aqui é região de laringe. Este espaço, vocês estão vendo aqui, ó, é onde estão as pregas vocais. Então, é aqui que o som vibra nos mamíferos e vai emitir o som que vai vir aqui para nariz e que vai passar pelas caixas de ressonância. Lembra o seio? Esse aqui é um seio frontal, seio paranasal frontal. Tem também o seio maxilar. Ele vai estar lateralmente aqui nessa imagem, né, do outro lado. A maxila fica aqui lateral, né? Frontal é aqui na testa. E aí ele amplifica o som que vai sair aqui pelo nariz e a gente escuta, né? Com a maior amplitude. Então, aqui a gente está relacionado com o sistema respiratório. Então, a gente tem vias aéreas superiores, que vai entrar aqui na laringe, traqueia e vai para o pulmão. O palato mole, ele tem a tendência de ficar relaxado, né? O animal, quando está em repouso, o palato mole tem essa tendência de ficar nessa posição. E esta cartilagem aqui, que é da laringe, chama epiglote. Ela também em repouso, ela fica, encostada, ela fica repousando no palato mole. Ou seja, em repouso a tendência é o animal ficar respirando normalmente. O ar entra pela narina, vem para cá, chega, né? Vai estar aberto essa região e tranquilamente esse ar, né, vai ser inspirado, entrar dentro da tubulação, ou expirado, ele vai ser jogado para fora, que vai ter gases, né? Tipo, vai estar rico em gás carbônico, né? Tem que eliminar o gás carbônico. E ele quer inspirar oxigênio. Então, a tendência é ficar aberta assim. Vocês entenderam, né? Que o septo, ó, essa imagem aqui, o nariz está com o septo intacto. Você não está enxergando lá dentro, porque o septo é essa lâmina cartilaginosa que separa o nariz direito do nariz esquerdo. Né? Aqui já tá, o septo já foi retirado. Tem outra coisa que eu vou aproveitar essa imagem para falar para vocês, que é interessante para nós aqui na produção. Eu falei que aqui é o osso do palato, certo? Osso, não é rígido. Existe um espaço no meio desse osso palatino, palato, que fica receptores nervosos, que a gente chama de órgão vômero-nasal. Vocês viram lá no material de vocês. O órgão vômero-nasal é um espaço, é um túnelzinho dentro desse osso, que tem um tubo que conecta. São dois tubos que entram nesse espaço do osso do palato.
O ducto incisivo que fica aqui atrás do dente incisivo tem um buraquinho, a gente chama sempre os buracos em anatomia de ósteo, né? Ele tem uma abertura, um ósteo que vai jogar o ar lá para dentro desse túnel e também no nariz. O nariz também tem um túnel que vai jogar para dentro desse osso palatino. A ideia é o ar entrar dentro desse espaço do osso palatino. Lá a gente vai ter neurônios que têm receptores que só captam a informação de ferormônios. Ferormônios são hormônios que os animais liberam quando estão na fase reprodutiva. Então, por exemplo, o macho, ele vai cheira a vulva da fêmea na tentativa de captar essas moléculas de feromônio. Eu não sei se vocês já repararam o macho fazendo isso, né? Ele levanta o nariz, ele abre o máximo do nariz possível e a boca. Por quê? Ele quer abrir os ósteos, tanto do nariz para entrar aqui no palato, como aqui, ó, atrás do dente incisivo tem o ducto, para entrar aqui também no palato. A gente chama isso na reprodução de reflexo de Fleming. O Alexandre me perguntando sobre a respiração dos cachorros. Ele respira pela boca, aquela ideia dele respirar pela boca com a língua aberta ali, é para perder calor. Ele respira muito mesmo pela boca, principalmente quando ele está correndo. Tá? É normal, é porque aumenta a superfície de contato com o ar externo, e aí ele vai perder a língua, a mucosa oral, sabe? E aí ele vai resfriando o corpo dele, é bem interessante. Ele utiliza mesmo esse mecanismo para perda de calor. Então, vocês entenderam do órgão vômero-nasal? Né? O ar precisa entrar aqui dentro do osso. E para isso, né, o animal, ele levanta o mais possível aqui, né, na narina, para entrar mais ar e abrir a abertura desses ósseos, que vão ter ductos que vai levar para esse túnel, desse espaço onde tem esses neurônios. Se o ar com essas moléculas de feromônio não entrarem dentro do órgão vômero-nasal, esse animal não vai conseguir captar a informação que aquela fêmea está no período do cio. Então, é importante que esse ar entre com essas moléculas. Porque também pode entrar ar lá que não tem as moléculas de feromônio, significa que aquela fêmea não está no cio. Portanto, ele não vai fazer a cobertura. Tá? Vocês vão ver isso lá em reprodução. Outro túnel muito importante que está vinculado aqui com o nariz, a tuba auditiva, ou tuba faríngea, ou trompa de Eustáquio, é tudo sinônimo. Elas vão levar o ar que está ali no nariz, nessa região bem por aqui, ó, pertinho do final do nariz, para o ouvido médio. Esse túnel, a gente chama, ele serve para equalização da pressão. Ó, tô falando difícil. Equalizar é igualar a pressão que tem dentro da cabeça com a pressão do meio ambiente. Então, por exemplo, vocês vão viajar de avião. Quando o avião está remetendo o voo, está subindo, muda a pressão dentro da cabine, não é? Dentro da aeronave. Então, a pressão fica diferente do meio com a da sua cabeça. Aí, para regular a pressão ficar igual do meio ambiente, a tuba faríngea precisa abrir. É um túnel mesmo, que tem contato com a região da orelha média, que está aqui no osso temporal, sabe? Aqui tem um espaço que a gente chama de bula timpânica, que está dentro do osso temporal, um espaço de ar, onde estão os ossículos da audição. E aí ele tem mucosa, do mesmo jeito, a continuação da faringe. Aí ela abre e a pressão fica igual. Por isso tem gente que quando vai andar de avião fica mascando chiclete, quando o avião sobe e quando ele desce. A ideia é mexer aqui nessa região da articulação temporomandibular para movimentar
essa região e abrir a tuba faríngea ou tuba auditiva, tá? Que são sinônimos. No animal é do mesmo jeito. Por isso que animais que têm infecção de garganta podem vir a desenvolver uma infecção de ouvido. Então, a laringe, então, ela tem um formato específico, são 4 cartilagens que compõem a laringe, que essas cartilagens se conectam umas com as outras por músculos. E aí vocês podem ver aqui, ó, a gente tem a epiglote, que é aquela cartilagem, lembra naquela imagem que eu falei que a epiglote, ela repousa ali no palato mole, e a tendência é ficar aberta para o ar sair do nariz e já entrar ali na faringe, já entrar na laringe. Então, ela fica nessa posição aqui, ó, ela funciona como uma tampinha. Tá? Quando é para respirar, ela está aberta, e quando entra comida, aí ela já vem e fecha a laringe, para não entrar alimento dentro da traqueia. Porque pode acontecer também, não é, gente? O animal está comendo, e aí o alimento entrar aqui, aí então é legal. Porque se entrar alimento na laringe e for para a traqueia, isso pode levar a uma infecção, uma pneumonia, né? Uma infecção lá no pulmão. Então, a epiglote tem uma função importantíssima de fechar. A gente vai ver isso depois lá quando a gente vai falando de cavidade oral, como que isso funciona. E a gente tem aqui a cartilagem que chama essa vermelha, né? Cartilagem aritenoide. Aqui fica ventral, parece uma cunha. A gente vai ver isso tudo na aula prática depois. Ela chama cartilagem tireoide. E a cartilagem cricoide, ela é circular. Ela encaixa, né, na traqueia. Então, são 4 cartilagens que estão articuladas aí na... Olha essa imagem aqui, que bacana. A gente tem a epiglote, aqui é a língua, né? Que é a epiglote, aqui é a aritenoide. Aqui a gente está vendo prega vocal, tá? Então, mesma coisa aqui, ó. A epiglote e aqui a aritenoide. Então, aqui, olha que bacana, né? A gente tem o ocioide, o aparelhoide, é o que conecta, né, pescoço aqui, tubulações que passam pelo pescoço com a cabeça. Então, você tem aqui o ocioide, aqui está o ocioide. Olha a epiglote aqui, epiglote. Aqui a cartilagem tireoide, a cartilagem aritenoide e a cricoide, que é o final. E aí vem uma sequência de anéis cartilaginosos, que é a traqueia. Essa imagem é uma vista lateral do tórax, aqui tem a parte abdôminal, que é o diafragma, de um feto bovino, é lá do laboratório. Então, a gente tem aqui um coração, né? Aqui tudo é tórax. Tá vendo esses, que tá mais escuro aqui, ó, é corte da costela. E aqui o músculo diafragma. Então, a gente tem um gradil de costelas protegendo aqui tórax. O que vocês estão vendo aqui é só a tubulação de ar, que a gente chama de brônquios. Aí ela vai se diminuindo de calibre e perdendo a sua cartilagem, vai se tornando bronquíolos. E depois vem esses saquinhos aqui que a gente chama de alvéolos. Os alvéolos, eles são muito irrigados, né? Os capilares envolvem esses saquinhos, essas bolsinhas, e aí a hemácia, ela passa em fila indiana aqui no capilar e vai trocando gases com essa bolsa. O ar vai estar lá dentro da bolsa, cheio de gases. Então, vamos supor, está cheio de oxigênio, que o ar foi inspirado. Muito oxigênio aqui dentro. Então, ele vai encostar na parede do alvéolo. E aqui ao lado vai estar o capilar. Aqui, ó. Tudo isso aqui é alvéolo, né? E aqui estão em volta do alvéolo essa bolsinha, tem maior aumento. Tá cheio de ar aqui dentro. Aí esse gás encosta nessa mucosa do alvéolo, passa para o espaço extracelular, que vai ser aqui, ó, o espaço extracelular que está cheio de vaso sanguíneo,
E aí ele vai encostar na parede do vaso sanguíneo e vai entrar dentro da tubulação de sangue. E aí essa hemácia, a hemácia carrega aqui esse gás, oxigênio. Ao mesmo tempo, ela pega essa hemácia, está com o CO2 aqui, né, o gás carbônico, joga o gás carbônico no espaço extracelular, esse gás carbônico passa para a mucosa aqui do alvéolo, entra no espaço aéreo aqui do alvéolo. E depois que o gás carbônico entrou aqui, ele vai ser expirado pela tubulação dos bronquíolos. Olha lá. Vai para os brônquios, pega a traqueia, e aí ele pode sair pelo nariz ou sair pela boca. De novo. Eu estou desenhando aqui cartilagem da traqueia. Então, dependendo da espécie, ela tem formatos diferentes. Internamente, a tubulação, a gente tem mucosa, lembra que eu falei? Então, estou esquematizando a parte interna. Externamente a essa tubulação, eu tenho um tecido conjuntivo que chama adventícia. Então, a tubulação, isso aqui é como se fosse uma mangueira, né? Ela é composta externamente pela adventícia, internamente mucosa, e entre as duas eu tenho cartilagem, que dá estrutura para essa tubulação. A traqueia nada mais é do que uma pilha de anéis cartilaginosos. Dorsalmente, esses anéis não são fundidos. Vocês estão vendo? Tem um espaçozinho ali, todos eles obedecem espaço. Mas você tem um músculo que segura. O músculo, ele fica interno, músculo traqueal. Só nesse animal aqui, que é o cachorro, que o músculo é externamente ao anel de cartilagem. Eu não cheguei a escrever aqui nesse slide, mas o próximo vai mostrar, né? Esse arranjo é do equino. Aqui, o do bovino, né, dos ruminantes, ele tem esse aspecto, parece uma gota, é bem interessante. Do suíno, né, a cartilagem, ela já dá ela já fica torta, né, sobrepõe uma a outra. E o cão, a diferença é que o músculo traqueal, ele é externo aí ao anel cartilaginoso. Então, tá aqui, né, o esquema que eu acabei de mostrar para vocês. Essa pilha de cartilagem vai variar, igual no equino, você tem de 48 a 60 anéis desse, conectados um com o outro pelo ligamento, a gente chama ligamento anular. Tá até aqui nessa imagem aqui, ó, o ligamento anular conecta um aro, né, um aro de cartilagem com o outro, essa pilha de cartilagem. Gente, para que tem isso? É complicado esse negócio de ficar criando cartilagem. Você imagina pro DNA, né, virar e falar no processo de formação dos órgãos, né, chegar para, ó, aqui nessa região aqui vai ter cartilagem. E vai ser em forma de anel. Mas não vai fundir no dorso. Eu quero saber de vocês, por que tem cartilagem? E depois eu quero saber também, por que elas não são fundidas? Porque esse complexo, né? É uma meia lua, né? Ela não é um anelzinho redondinho, certinho. Por que isso? O que vocês acham? Eu falo aqui, ó, a parede dorsal da traqueia, ela é membranosa. Porque essas cartilagens não se encontram aqui nos mamíferos. Por quê? Vocês imaginam se isso aqui, colabar, é fechar. Como é que ia passar? Esse animal ia morrer asfixiado. Então, para garantir que isso nunca vai acontecer, ela tem essa forma física, rígida. Só que é uma rigidez, vocês viram que ela não é um anel completo fechado. Ela tem uma certa maleabilidade. Por que ela é maleável? Eu quero que vocês imaginem que o esôfago, no início da saída ali da faringe, o esôfago, ele está aí dorsal. O esôfago, ele está dorsal à traqueia. Lembra que eu falei que dorsal à traqueia, o anel não se fecha? Imagine esse animal deglutindo aqui, ó. Ele comeu um pedaço de carne, está passando por aqui. Ele vai empurrar a traqueia. Se a traqueia fosse totalmente rígida, ela poderia trincar.
Então, o que acontece? No dorso dessa traqueia, ela tem uma certa maleabilidade, tá? Porque você tem outras tubulações que estão passando por aí. Também, a gente empurra aqui, não é? A região do pescoço, né? Essa região ventral, ela movimenta. Então, com esses movimentos, a traqueia ela não pode ser tão rígida assim. Tudo bem? Pode acontecer do ar não conseguir passar aqui na laringe? Eu não falei ainda, mas a abertura da laringe a gente chama de glote. O edema da glote acontece muito em reações alérgicas. Por exemplo, o animal foi picado por abelha, ou comeu algo que causa uma alergia. Isso pode levar a um inchaço dessa região. E aí fecha a glote. Ou seja, o ar não vai passar e nem sair. É um problema que tem que resolver rápido, senão o animal vai morrer. É que quando essa traqueia ela chega ali no tórax, ela vai se dividir em brônquios, que a gente chama, brônquios principais. Aí o brônquio principal se subdivide em outros brônquios que a gente chama de lobares. Mas enfim, essa bifurcação da traqueia a gente chama de carina. Nas aves, essa região ela é onde está o aparelho fonador das aves, dessa condução do ar, ela precisa chegar lá no alvéolo para ter troca gasosa. O pulmão ele está dentro da cavidade torácica, ele está protegido. A gente tem esse pulmão, se a gente for observar ele na cavidade, ele tem uma parte próxima à abertura de tórax, ele tem uma parte que está mais caudal, em contato com o diafragma. Essa parte próxima à abertura de tórax, a gente chama de lobo cranial, né? Aqui escrito, ó, lobo cranial ou lobo apical. Dependendo do livro, vocês podem achar o termo apical também. Porque apical vem de ápice, mas ele é mais utilizado em humano, que é um bicho que fica nessa posição ereta aqui, né? Bipedal. Então aqui é alto. Então, aqui é ápice. Agora, os animais que a gente estuda aqui, como eles são quadrúpedes, a gente não tem essa figura do apical, né? A gente tem a figura do cranial. Cranial e caudal. O equino, ele é menos lobado. Lobar é dividir. O pulmão do equino, ele tem menos divisões do que a dos outros animais. Qual a diferença básica de tórax, igual vocês viram em locomotor, né? Vocês já viram os ossos. O que chama a atenção no tórax do cavalo em relação ao tórax do bovino, do cachorro, do suíno? O que vocês estudaram que mais? Sim, você olha para o cavalo, para o tórax dele, que te chama a atenção. Os ossos são mais angulados? Sim, a gente tem isso também, né? Igual, por exemplo, vamos supor, isso aqui é uma abertura de tórax. Não sei se vocês estão enxergando aí. Aí aqui a gente tem, dependendo desse animal, ele pode ser mais ovalado, né? Ou ele pode ser mais abaulado. Tem uma diferença também, né? Quem vai dar forma ao tórax, gente, é o osso, é a parte externa, é o gradil de costela. Então, isso que o Wagner está falando está relacionado a esse gradil de costela. O cachorro é mais ovaladinho assim, né? Não sei se vocês enxergam aí pela minha webcam esse plástico aqui. Então, realmente tem uma diferença mesmo ali. Mas o que mais chama a atenção é o número de costelas. O cavalo tem muito mais costela do que os outros animais. Tem 18 costelas. Por que o cavalo tem que ter um tórax tão grande em relação a bovina, cachorra, suína? Vocês já pensaram nisso? O cavalo na produção, a gente usa ele para quê? Qual a função principal de um cavalo numa propriedade rural? Força na tração? Será que é só
Puxar, tração, corrida. Ele precisa de mais ar, igual a Jennifer falou. Precisa. Para ele ter mais ar, né, para jogar mais oxigênio para suas células, para ele correr mais, para ele ter mais força, né, ter mais mobilidade, o que que o corpo fez? Vamos ampliar a quantidade de pulmão, né, porque troca gasosa é feita ali a nível de alvéolo. Mas para ampliar pulmão, eu preciso ampliar a caixa onde fica guardado esse pulmão, que é tórax. Então, o cavalo tem mais costela nessa intenção. Ele tem um super pulmão. Devido o espaço ser muito grande nesse tórax, não tem necessidade de ficar subdividindo. A lobação em órgão, e eu gostaria muito que vocês começassem a analisar isso, porque a gente depois vai falar de fígado, que também é um órgão lobado. Quanto mais espaço tem numa cavidade, mais esse órgão se subdivide, essa subdivisão é em lobos, tá? A gente chama lobos, para ocupar melhor aquela região. Então, se eu tenho super caixa torácica, super tórax, né? Eu tenho muito espaço sobrando. O coração está no espaço dele ali de boa, tranquilo. Então, não tem tanta necessidade de ficar subdividindo para ocupar melhor o espaço, a região. Pensa um suíno. O suíno, ele foi melhorado geneticamente para ter um baita de abdômen, porque ele tem uma super alça intestinal enorme naquela ideia de absorção de nutrientes, tá? E o tórax do suíno é muito pequeno em relação ao corpo dele todo. Aí ele vai ter que subdividir mais, tá? O bovino, ele tem um super estômago, né? O estômago dele ele é um poligástrico. O rumen é tão grande que ele ocupa a cavidade esquerda do abdômen, basicamente é rumen, né? E aí ele empurra todas as alças intestinais para a direita, ele acaba forçando ali o diafragma, ele invade bastante ali a região empurrando o diafragma, ele acaba entrando, né, na região do gradil de costelas, então o tórax do bovino também é mais reduzido. Aí você tem necessidade de dividir mais esse pulmão para caber melhor ali na cavidade tórax. Lembrando que o coração está ali no meio. O que vocês acham? O pulmão direito e esquerdo são iguais de tamanho? De volume? De quantidade de alvéolos? De trocas gasosas? A lobação é igual? Não, né? A Caiane falou, não tem como, porque o espaço é mais reduzido à esquerda, porque você tem um super coração, uma bomba enorme ali. Então, o pulmão, ele vai ter que ir para aquela região, porque vocês imaginam, gente, o pulmão, ele expande. E outra coisa, o coração tá batendo 24 horas por dia. Você imagina que complicado que é, né? O coração, o pulmão tá aqui em volta, né? O coração tá aqui, o pulmão tá aqui, abraçando o coração. Então, a gente tem aqui o pulmão direito, ele tem muito mais lobos do que o esquerdo. Não sei se você já pode botar na cabeça, é um fato, por causa do coração. O pulmão direito, um dos lobos, sempre vai aparecer o lobo acessório, tá? Esse lobo acessório, ele tá ali próximo ao coração, tá? Ele é medial. E sempre à esquerda você tem um lobo cranial e um lobo caudal, tá? Dos mamíferos que a gente estuda aqui. Esquerdo é lobo cranial e lobo caudal. Então, eu vou seguir. Outra coisa. A gente pega como referência, para entender esse arranjo do pulmão lá dentro do tórax, a gente pega como projeção óssea, por exemplo, aqui a tuberosidade coxal. A tuberosidade coxal é muito importante para nós aqui na zootecnia, principalmente na zootecnia, porque a gente avalia muito o exterior do animal, né?
E para avaliar um animal, a gente vai olhar projeção óssea. Então, tuberosidade coxal, a tuberosidade esquiática, trocânter maior, externo, aqui com a região chifoide, olécrano, que é a projeção aqui da ulna, a região aqui do joelho, também vocês podem achar como soldra, o ângulo da escápula, a articulação entre a escápula e o húmero, né? Articulação escapulohumeral. Então, a gente utiliza muito essas regiões para a gente imaginar como está lá dentro do corpo do animal. Além, é claro, que para avaliar exterior, né? Você vai avaliar o exterior, se esse animal está de acordo com a raça, se ele vai ser um animal bom para produção. Enfim, a gente vai utilizando essas projeções ósseas para nos auxiliar na escolha do animal, ou para dar certificado para aquele animal se ele está de acordo com a raça, se ele é registrado, tá? Mas, enfim, nossa aula de hoje é pulmão. Eu quero que vocês imaginem esse gradil de costelas envolvendo esse pulmão e já começando a fazer essas relações, sabe, com o exterior, com o ângulo dessa grade de costelas. Olha, aqui eu coloquei em verde a tubulação aérea, tem traqueia, e aqui brônquios principais, direito e brônquio principal esquerdo. Ele vai dividir em brônquio, lembra dos brônquios lobares? Brônquio lobar cranial, brônquio que vai para o lobo médio e o brônquio que vai para o lobo caudal. E esse aqui é o brônquio que vai para o lobo acessório. Então, a gente vai ter à direita lobo cranial, lobo médio, lobo caudal. Menos no cavalo, porque o cavalo não tem esse lobo médio. Tá? Ele não loba tanto, então ele não tem esse lobo médio. Os outros animais vão ter. O lobo médio também pode ser chamado de cardíaco, como o lobo cranial pode ser chamado de apical. E o lobo caudal de diafragmático. Então, você sempre vai ter esse arranjo, menos no equino, né? Porque lembra que eu falei, ele é tão grande o espaço que não precisou dividir nesse lobo médio aqui. E a esquerda, aquela história, né? A esquerda sempre é lobo cranial e lobo caudal. O problema, isso a gente vai ver na aula prática, que o lobo cranial ele tem subdivisão aqui, que aí a gente olhando na morfologia, você pensa, poxa, aqui é uma divisão, então esse aqui é o lobo médio. Mas não é, porque a classificação que a gente dá na anatomia para a lobação é de acordo com os brônquios, só que os brônquios são internos, e isso leva muita confusão na cabeça de quem está aprendendo a estudar aqui a parte de pulmão, porque, né, é meio óbvio, né, você olha, tá bem divididinho esse lobo aqui, vai ser o lobo cranial, e aqui, então aqui é o lobo médio, mas não é, porque é um brônquio só, que vai para essas duas divisões. Aqui eu trago só com modo de revisão, né, para vocês aquela imagem, já acabou de ver o desenho, né, os riscos que a gente acaba projetando para poder entender aonde está esse pulmão dentro da cavidade torácica, que é o cão. O gato, né, ele tem um tórax mais curtinho, porque é um animal que salta, né, é um animal que ele tem uma grande mobilidade, então ele tem um arranjo diferente do cachorro. Olhando ventralmente, né, eu abri aqui as costelas, estou olhando aqui o coração ao centro. Ao centro assim, né, gente? Vocês sabem que ele fica mais à esquerda, né? Aí, aqui a gente tem o pulmão direito, que ele é mais lobado, e aqui o esquerdo, tá? Músculo diafragma aqui embaixo, ó, cabeça do gato. Membro torácico, escápula, húmero, ó, o olécrano aqui, com a sua ulna, né? Aqui eu tô palpando o externo e agora o gradil de costela, as últimas costelas aqui. Então, é essa região aqui que o pulmão vai estar. Aqui a gente tem a vaca, né? Também é o mesmo raciocínio, né? Daquela do gato que a gente acabou de ver.
O que tem de novo aqui nessa imagem é relacionado ao hilo pulmonar, que é outro termo técnico novo para vocês. É simples esse conceito, né? Hilo quer dizer entrada, então, nada mais é que entrada e saída de um órgão, a gente chama hilo. Então, observem as tubulações. A gente tem tubulação de traqueia, de artéria pulmonar, de veias pulmonares, nervos, vasos linfáticos,